Você quer café também? Vem, bora. E tá fresquinho, tá? Tá quentinho, ó. Já deve sair fumacinha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, hoje, 4 de agosto, nosso devocional. Sem culpa, apenas concentre-se. Nós vamos começar aqui com com diário estoico, né? E aí a gente vai ler esse texto. O texto hoje é de Epiteto em Discursos, tá? E eu vou ler para vocês. Primeiramente, deixa eu fazer um corte aqui no vídeo, que essa parte vai, né, para a rede vizinha. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Lucas Calenzani, hoje é dia 4 de agosto. E todos os dias a gente lê aqui o Diário Estoico e o Café com Deus Pai. Hoje, no Diário Estoico, a gente vai ler o texto Sem Culpa, Apenas Concentre-se. Vou compartilhar com vocês. Tá? E aí ele diz o seguinte: pare de culpar Deus e não culpes pessoas alguma. Controla completamente teu desejo e transfere tua evitação para que se situa dentro de tua escolha racional. Não sintas mais raiva, ressentimento, inveja ou arrependimento. Isso aqui foi escrito por Epiteto, né, no livro Discursos. E aí o Ryan Holiday, que é o autor deste livro, ele faz uma avaliação, né? Ele escreve algo sempre em torno desse trecho que os estoicos falam. Todos os dias é um estoico diferente. E aí ele escreve o seguinte: Nelson Mandela ficou preso por resistir ao brutal regime do apartheid na África do Sul durante 27 anos. Durante 18 desses anos, ele teve um balde como privada, um catre duro numa cela pequena e uma vez por ano direito a receber uma visita, por 30 minutos. Era um tratamento cruel com a função de isolar e destruir os prisioneiros. No entanto, apesar disso, Mandela tornou-se uma figura de dignidade dentro do país. Bom dia, pessoal que está passando por aí. Bom dia, Raniel. Embora fosse privado de muitas coisas, ele ainda encontrava maneiras criativas de afirmar sua vontade. Como Neville Alexander, um de seus companheiros de prisão, explicou em entrevista ao portal Frontline. Ele, Mandela, sempre frisou: se eles dizem que você deve correr, insista em andar. Se dizem que você deve andar depressa, insista em andar devagar. Era esse o objetivo. Nós vamos estabelecer os termos. Mandela fingia estar pulando corda e praticava boxe sozinho para se manter firme. Mantinha a cabeça mais alta que os outros prisioneiros, encorajava-os nos dias difíceis e sempre conservava a autoconfiança. Bom dia, pessoal que está aí passando. Bom dia, Cida. Bom dia, Maria José. Você pode reivindicar essa autoconfiança também. Não importa o que aconteça hoje, nem onde você esteja. Mude para o que se encontra no campo de suas escolhas racionais. Ignore o melhor que puder. As emoções que surgem, com as quais seria tão difícil você se distrair, não se emocione, concentre-se. Eu tenho um carinho especial por esse trecho do Nelson Mandela, né? Até tem uma frase aqui de um discurso quando ele sai do apartheid, né? Que é um poema vitoriano que fala sobre a gente não se curvar perante as lutas difíceis da vida, né? Nessa parte do poema, um poema vitoriano, está escrito assim: a minha cabeça sangra sobre as duras ciladas do destino, a minha cabeça sangra, mas não se curva. Mandela é um exemplo prático, né, dessa força espiritual que todos nós temos.
Mandela se manteve firme no propósito que era não só inspirar os outros presos, mas também ser uma figura, né, de inspiração para o seu povo, para o seu país. Porque ele sabia que durante o apartheid, outros negros também estavam sofrendo dentro do país, não só ele. E isso motivava-o a continuar, né, apesar de saber, né, a dificuldade que estava sendo para todos no país devido ao sistema do apartheid. Então, acho que hoje o texto é muito sobre isso, sobre a gente ter uma mentalidade de que as coisas ruins vão acontecer, seja agora, seja depois, mas a gente consegue aí desenvolver, se quisermos, uma arma poderosa que é a nossa alma, que é a nossa fé no nosso propósito pessoal. Então, quando ele fala assim, Mandela fingia estar pulando corda e praticava boxe sozinho para se manter em forma. Isso era uma forma de manter a mente ocupada e também de dar exemplo para os outros, né? Através da sua prática, de não ficar desanimado. Porque quando você ficar prostrado em cima da cama, você também contribui com outras pessoas falando, nossa, fulano de tal tá triste. E acaba que isso reverbera, né, para outras pessoas. Ainda não, Raniel, tô tomando aos poucos. O café tá aqui, ó. Então até o Ray Horner fala, né? Mantinha a cabeça mais alta que os outros prisioneiros. Encorajava-os nos dias difíceis e sempre conservava a autoconfiança. Quando ele fala assim, mantinha a cabeça mais alta que os outros prisioneiros, não é naquela questão de rompância, né? De andar com o nariz em pé. Não. É na questão de se elevar mentalmente para não se deixar abater, né? Por outras coisas. Não, querido, não. Né? Então, a gente precisa, assim, ignore o melhor que puder as emoções que surgem com as quais seria tão fácil você se distrair. Então, quando a gente tá aqui, por exemplo, como eu tô na live, e aí alguém faz algum comentário de baixo calão, faz uma insinuação que não tem nada a ver com o propósito dessa live, é isso que a gente faz, a gente ignora, né? Porque não faz sentido numa live de devocional, né? A pessoa vir aqui falar sobre cantada, não tem sentido nenhum isso pra gente, né? Isso não contribui com o propósito da live. Então a gente ignora, né? Ignore o melhor que puder as emoções que surgem, com as quais seria tão fácil você se distrair. Viu como casa muito? Por isso que é bom a gente, né, se aproximar muito do estoicismo, né, dessa filosofia que busca sempre o melhor, entende? Então o texto de hoje, 4 de agosto, sem culpa, apenas concentre-se. Muito bom para a gente poder se concentrar e não se distrair nas nossas emoções. Esse foi o texto do Diário Estoico, né? Eu vou beber um cafezinho e a gente vai ler o Café com Deus Pai. Café com Deus Pai também, né? Hoje no dia 4 de agosto. E ele vai falar para dar lugar ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo novamente aí vou falar para vocês como sendo esse instrumento, né, de conexão, né? Que seria aí o intermediador, né, entre Deus e os homens. Então eu gosto muito de pensar que o Espírito Santo, ele é a nossa fé, como se fosse, né, a nossa fé. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de, sobre nós, nos inspirar, né? Seria esse o ponto. O texto base hoje é em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Então ele diz o seguinte: quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Então vou ler novamente o versículo base para que a gente possa interiorizar ele. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27.
E aí ele vai dizer o seguinte: no turbilhão do dia a dia, a urgência, a pressão e a pressa que estão sobre nossos ombros podem acabar se acumulando cada vez mais, deixando tarefas pendentes e situações a resolver. Então, meio a tudo isso, basta uma pequena faísca para tudo explodir e acabarmos saindo do controle, sucumbindo à ansiedade e ao estresse, dando então lugar à ira. Talvez você tenha se identificado com isso e episódios como esse sejam comuns em sua vida. Com tudo isso, acende um sinal de alerta. Toda palavra dita sem amor perde a razão. A falta de consciência sobre os perigos da ira resulta em situações nas quais pessoas, em poucos segundos, saem de condição aparentemente pacífica para a prática de atos lamentáveis e descontrolados. Discursos triviais ou pequenos incidentes de trabalho ou familiares podem se transformar em guerras e levar a atos graves que não são facilmente solucionados. Não podemos voltar atrás com palavras já lançadas, diferentemente da internet, em que você pode apagar uma postagem ou comentário após refletir melhor. No dia a dia, uma palavra proferida pode acabar profundamente a vida de alguém. Podemos optar por ceder à ira ou escolher rejeitar esse caminho. A única forma de vencer diariamente esse sentimento é não carregarmos pesos. Para isso, precisamos lançar o fardo do dia a dia sobre Jesus, e com ele que devemos desabafar e pedir direcionamento e capacidade para lidar melhor com as circunstâncias. Permita que ele transforme seu coração, para que a luz de Deus dissipe toda a sombra dos maus sentimentos, trazendo paz e harmonia ao seu coração. O texto, a leitura bíblica de hoje é Neemias 10. Neemias 10. A gente vai ler junto, né? Provavelmente ele vai falar aqui hoje sobre harmonia. Ei, Vitor. Obrigado, Gui. Muito obrigado, pessoal que está aí. Quem estiver aí na live puder compartilhar a live, agradeço. Vamos procurar aqui, Neemias 10. Ei, Maga, bom dia, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Como estão as coisas? Vamos lá. Neemias 10, hoje, ele vai falar aqui sobre os filhos, né, de Jacó, né, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, que selaram a lei de Deus, né, e aí ele vai ler os vários povos, né, os vários nomes dos povos. Bom dia, Nare. Então, aqui, ele vai falar sobre as doações, né, de semente, de pães. Então, acho que essa leitura de hoje, ela não faz muito sentido a gente ler, porque ela não vai contribuir, né, com algum ensinamento, a não ser, né, a etimologia e historicidade da Bíblia, tá? Ei, Flávio. Então, seria basicamente isso, né? A gente aí dê lugar ao Espírito Santo. Quando ele fala dar lugar ao Espírito Santo é pra gente não se irar, né? Eu já tiro sua dúvida, não era isso, só um momento. Então, até porque a Bíblia fala, né? E a gente já sabe que uma palavra dita é uma palavra lançada e ela não volta atrás. E aí, nesse sentido, a gente aprender que precisamos ter sabedoria com as coisas com as quais falamos, né, dizemos, para não magoarmos os outros. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você falou, não tem como voltar atrás, né?
E aí você acaba machucando as pessoas. Então, quando você dá lugar ao Espírito Santo, você teoricamente está aí, né, revestido pelo poder da fé e da sabedoria. Então, para a gente poder ter esse cuidado, né, esse cuidado com as nossas vidas e saber sempre optar pela melhor escolha e não pela escolha que a gente assim possamos dizer, mais fácil, né, menos sábio. Ari, você quer tirar a sua dúvida? Eu estou encerrando o devocional de hoje já. Agradecer a todo mundo que estava aí, que passou aí pela live. Vamos lá, como lidar com críticas, pessoas que falam mal da gente sem motivo? Bom, então temos duas situações aqui. Se essas críticas estão te infligindo, ou seja, se essas críticas estão te incomodando, a gente precisa saber por que elas estão te incomodando. Elas são uma crítica que pulsam pela verdade, né? Bom dia, Márcio. Ou essas críticas, elas não pulsam pela verdade, mas elas te afetam porque você não se conhece bem. Aí é aqui, né? Então, aí, Lari, o ideal é você mudar de ambiente, né? Ah, eu posso mudar de ambiente? Não posso. Então, chamar a pessoa para ter uma conversa saudável com você, né? O que está acontecendo? Será que você também, né, já não fez isso em algum momento, né, pelas costas, criticou a pessoa não gostou? Eu sei muito bem que vai ter casos que a gente não vai conseguir fazer nada disso, tá? Que a gente não vai conseguir repactuar com as pessoas, os nossos tratados, e você não vai conseguir reestabelecer aí, vamos dizer assim, uma forma boa de lidar com a pessoa. Então, no melhor desses casos, é você nem ignorar, é você mudar de ambiente para você não ter que lidar com isso, tá? Eu sugiro isso, muda de ambiente, não fica nesse ambiente. Ah, é o trabalho, beleza. Então, no trabalho você vai ter que reportar isso, porque isso é assédio no trabalho, né? Ah, é na vida pessoal. Quem é essa pessoa na vida pessoal? Você precisa conviver com essa pessoa? Essa pessoa precisa estar com você, né? Se for na sala de aula e você é professora, no caso, se você for a professora, né, aí você precisa ir para... Narei, mas aí se você é aluna, né, e aí você é aluna junto com outros alunos, então, né, então provavelmente é isso. Eu, Lucas, né, vamos ver aqui. Provavelmente você é maior de 18 anos, por isso está na live. Eu trocaria de turma. Simples assim, né? Eu não fico no embate do problema. Acho que quanto mais você fica no embate do problema, mais você sofre. Ninguém está sofrendo além de você, né? Ah, é porque eu tenho 3 colegas que eu gosto que estão nessa turma. Então você vai colocar na balança. O que é melhor para você? Ficar com esses 3 colegas, né? Ou ir para uma outra turma e não sofrer sobre isso. Porque tudo na vida é isso. É ônus e bônus. Ah, não, eu quero ficar aqui, então fica sabendo dos ônus e bônus. Ah, não, eu vou embora porque eu não quero lidar com essa situação o tempo todo. Então é sobre isso, tá? Então saber sobre os ônus e bônus das coisas. Basicamente isso, tá? Isso seria você avaliar quais são os benefícios e os malefícios. Em contrapartida, né, isso também pode ser caracterizado como bullying. E aí, no caso de ser caracterizado como bullying, chamar a coordenação, né, o conselho pedagógico da sua escola e falar sobre isso, né? Eu, Lucas, se eu estivesse sendo caracterizado como bullying, eu chamaria o conselho pedagógico da escola, né, pedagoga, psicopedagoga, e lidaria com isso, tá bom? Tenta aí avaliar o que é melhor para você. De qualquer forma, sempre o diálogo, né, é uma boa opção, mas no caso de não haver diálogo, aí a gente precisa ir para as diretrizes legais.
E eu acredito muito que as diretrizes legais, elas precisam ser aplicadas, já que existem. Se não existissem, tudo bem, mas como existem, a gente aplica as diretrizes legais. Tá bom, Nari? E fica bem, tá? Força! Lembra do que a gente leu hoje? Daqui a pouco eu vou postar essa live. E lembra sobre Nelson Mandela, que apesar das duras ciladas do destino, se manteve firme, não esmoreceu, tá? É isso e um bom dia para você. Pessoal, a gente está chegando no final da live, né? Se alguém tiver alguma pergunta, igual o Nari quiser algum conselho dentro da psicanálise e eu conseguir responder, eu respondo com o maior gosto, tá? E é isso. No mais, agradeço todo mundo que passou pela live. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, né? Semana inteira aí cheia de oportunidades para nós. Alguém que tiver alguma coisa para perguntar? Falando isso, eu vou ler o poema vitoriano do Nelson Mandela. Poema vitoriano Nelson Mandela. Lá. O nome do poema é Invictus, poema que inspirou Nelson Mandela em seus 27 anos de prisão. Ele foi escrito por William Ernest Henley, tá? E eu vou ler para vocês agora. Da noite escura que me cobre como uma cova, de lado a lado, agradeço a todos os deuses por minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei e sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sangra, ainda erguida. Além deste vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras. E apesar dos anos ameaçadores, encontraram-me sempre destemido. Good morning, Jeremy. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda eu sofrerei. Sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Bom dia, Jeremy. Tudo bem? Noção, né? Nelson Mandela faleceu agora em 2013, né? Há cerca de 12 anos atrás. E esse poema me inspirou durante 27 anos de prisão. Muito legal, muito legal. Bonito demais esse poema e inspirador. Um bom dia para vocês, ficam bem, tá? Qualquer coisa eu tô aí, só mandar uma mensagem no direct.